abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 5. Nós leremos a partir do versículo 22, eu quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Como os irmãos sabem, nós temos ao longo desses domingos, temos continuado a exposição de Efésios e organizamos tudo para que nos 6 domingos da família nós pudéssemos estar estudando este texto de Efésios. E nós vamos hoje, no próximo domingo, vamos estar pensando no papel da mulher, no próximo domingo vamos estar pensando no papel do homem, e eu já quero desafiar você, homem, a estar no próximo domingo. Você está hoje, de repente você vai gostar de algumas coisas que você vai ouvir, para que a sua mulher faça e seja. Então você, homem, tem a obrigação de estar no próximo domingo aqui. Nós vamos ter o Jogo do Brasil, eu sei, 3 às 5. E se você não tiver como trocar a camisa, não tem problema, ou pode trazer outra camisa, trocar aqui. Só não deixe de estar aqui para cultuar o Senhor como família. Nós ensinamos também aos nossos o valor da família e as prioridades que nós precisamos ter. Então eu quero desafiar você a estar no próximo domingo, porque é a palavra de Deus para o meu coração como homem, como pastor, que sou homem, e para os homens da igreja, para aqueles que nos visitam e assim desejam estar conosco. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, quero convidar você, se você puder ficar de pé. Quero ler os versículos 22 a 24 e depois ler o versículo 33, que é o versículo que encerra esta sessão sobre o papel da esposa e o papel do marido, do homem e da mulher ali no lar como casal. Nos diz a palavra de Deus, Efésios 5, 22 a 24 e depois o versículo 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Versículo 33 nos diz a palavra: não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças a virem à frente. Nós vamos estar orando por elas, por nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado. Deus amado, nós te agradecemos pela bênção de estarmos mais uma vez reunidos neste dia, para o louvor da tua glória. Ó Deus, te agradecemos porque o teu Espírito transforma a nossa adoração imperfeita num louvor que agrade o teu coração. E te louvamos porque podemos contar com a assistência e ajuda do teu Espírito Santo. Neste momento, de modo muito especial, nós clamamos a bênção e a ação, a unção do teu Espírito, para que as palavras dos nossos lábios
e meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Que, ó Deus, Tu possas, por Tua graça e misericórdia, trabalhar cada coraçãozinho, desde a mais tenra criança ao mais idoso. Que Tu possas abençoar o coração de cada mulher, de modo especial, bem como a todos que aqui se encontram, mas de modo especial que a Tua palavra fale ao coração de cada mulher. Não apenas fale, não apenas elas guardem a Tua palavra, mas que o Senhor as desafie, para que elas possam viver e testemunhar da diferença que faz ser uma mulher cristã. Ó Deus, ser uma mulher segundo o Teu coração. Nós clamamos isto, nós pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, e para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Podeis assentar-vos. Irmãos, eu quero lembrar que o final, antes desta parte, deste texto que fala sobre o casal, Paulo vai no versículo 21 dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, que precisamos ter um lar e uma família onde nós aprendemos uns com os outros e nos sujeitamos uns aos outros, e nós o fazemos isto por causa de Cristo, no temor dele, em respeito, em reverência a Cristo, em referência a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. De modo especial, Paulo fala aqui, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Não temor como medo, mas temor como reverência e respeito à vontade de Deus para as nossas vidas. E então é que Paulo começa, depois de falar isso, e depois de antes falar sobre essa vida cheia do Espírito Santo, em contradição ou em contraposição a uma vida que busca prazeres em outras coisas, Paulo então vai falar sobre o prazer de ter um lar cristão. A diferença que esse lar cristão pode, de fato, fazer nos nossos relacionamentos, na nossa vida, a começar pela vida a dois. Não esqueça que Paulo, no capítulo 1, ele falou sobre o plano de Deus para a nossa salvação. Que plano maravilhoso, sem nenhum mérito. Deus então traça um plano para mim e para a sua vida. E então ele nos inclui neste plano, e ele nos chama, nos convoca, nos elege, nos escolhe. E então no capítulo 2 Paulo fala sobre a nossa condição de pecadores e a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Novamente, nem mérito meu e seu, mas é a graça de Deus trabalhando, é o favor que nós não merecemos trabalhando nas nossas vidas. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para os gentios, não só para os judeus, mas agora esse Evangelho alcançando gente de todo povo, toda tribo, toda língua, toda nação, indistintamente, sem nenhuma acepção, não só o povo de Israel sendo abençoado, mas todo mundo, como Deus havia dito já a Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção do Senhor se espalhando sobre todo o mundo. E Paulo chega então ao capítulo 4 e vai apresentar uma nova sociedade formada por Deus. Não esta sociedade que Jesus chegou a dizer que é uma sociedade má e perversa, não. A sociedade chamada igreja, o povo chamado, que se chama pelo nome do Senhor. A igreja como o corpo de Cristo, a igreja como um milagre de Deus, onde judeus e gentios que não se suportavam, sequer sentavam à mesa uns dos outros, agora estavam juntos. Estão juntos até diante da ceia do Senhor, quando celebramos e quando eles celebravam, judeus e gentios participando da ceia do Senhor. Essa nova sociedade, a igreja, que então vai ser alvo desse amor, da graça e do poder de Deus. Esta nova sociedade de Deus, olhando a igreja como uma nova sociedade de Deus. E esta nova sociedade, pensando na igreja, ela é formada por famílias. Somos a grande família, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 3. Tomamos o nome de Deus. Mas é uma grande família formada de várias famílias. Várias famílias.
Temos tantos nomes aqui, sobrenomes, tantas famílias aqui reunidas. E é olhando para esta família, cada uma delas, que Paulo vai falar e vai então agora dizer: olha, esse Deus que vem trabalhando, Ele está mostrando e deixando claro como os relacionamentos da família eles devem acontecer. Como é que devem ser os relacionamentos familiares? Como deve ser essa nova vida em Cristo, que Paulo fala de tantas coisas antes e agora ele aplica esse agir de Deus, esse poder transformador de Deus na vida da família. Falamos domingo passado, está à sua disposição no site da igreja a mensagem, tratando sobre este texto anterior, Efésios 5, de 15 a 21, e mostrando também o contexto de família judaica, a família judaica, a família grega, a família romana. Como as famílias estavam esfaceladas, como o conceito de família, a vida de família, como isso estava tragicamente distanciado e distorcido do plano de Deus. E não é diferente na sociedade que nós vivemos hoje. Não é diferente. E o quanto nós precisamos voltar para a palavra, aprendermos da palavra, ensinarmos a palavra aos nossos familiares, para que, obedecendo a palavra, nós possamos glorificar a Deus e possamos desfrutar de toda a felicidade que Deus tem para as nossas vidas. É assim que, a partir deste versículo 22 do capítulo 5, como Paulo escreve aqui aos Efésios, até o versículo 4 do capítulo 6, que Paulo então vai falar sobre as relações familiares. E essas relações familiares, repito, transformadas pelo Senhor Jesus Cristo. E Paulo então vai colocar aqui a questão do marido e da esposa. Depois Paulo vai falar dos pais e dos filhos. É olhando para essa família que é alvo da graça de Deus, que foi alcançada pelo Evangelho de Jesus. Paulo vai dizer: olha, se Jesus é Senhor do lar, e como Ele de fato é, essa família precisa mudar. Os relacionamentos precisam ser diferentes. A forma como nós vivemos família precisa ser algo diferente. William Hendricks, no comentário de Efésios, ele chega a dizer: nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. Nenhuma é tão básica. Agora preste atenção. Segundo a atmosfera moral e religiosa na família, assim será na igreja, nação e sociedade em geral. É o que nós vivemos na família que nós vamos levar para a igreja. É o que nós vivemos na família que nós vamos levar não só para a igreja, mas para a sociedade no meio da qual nós vivemos. É o que nós vivemos na família que nós vamos levar e ofertar à nossa nação. A nossa nação. Que desafio sermos uma família cristã que luta, que tem pecados, que tem falhas, que tem fraquezas, que tem limitações, mas que não se deixa vencer por isso. Não se desculpa porque somos pecadores, não. Estamos em luta porque sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é questão de nomes de famílias que está uma família brigando com a outra. Não, a nossa luta é contra principados e potestades, que desde o Éden tem o propósito de destruir o plano de Deus. Minou a relação lá do casal, Adão e Eva. Estragou aquela família. Mas Deus, no seu poder, na sua graça e nos seus planos que jamais podem falhar, Deus manifesta a sua graça, a misericórdia, e desde lá Deus vai começar um processo, todo um processo de restauração e redenção. É isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. É isso que Ele quer fazer nas nossas famílias. E nesse caso, quando Paulo trata aqui sobre o marido e a esposa, Paulo vai dar um destaque inicialmente ao casamento e a família, partindo do casal. Nesse sentido, o casamento é enobrecido. Perceba bem, quando Paulo compara o casamento entre um homem e uma mulher, a união entre Cristo e a igreja. Paulo dá um valor tão grande que compara, repito, usado e inspirado pelo Espírito Santo. Paulo vai comparar o casamento à relação de Cristo com a sua igreja.
Cristo como noivo, nós, a igreja, como a noiva. E ao começar a tratar sobre essas relações pessoais no lar, Paulo começa então pela relação mais básica. Paulo vai falar sobre o casal, maridos e esposas. Se nós não soubermos, irmãos, e não cumprirmos o nosso papel na família, nós não teremos sucesso. E como uma família, como uma empresa, nós podemos sim falir, sucumbir, naufragar. Assim como numa empresa, na família, cada um tem o seu papel estabelecido por Deus, para que haja ordem, haja unidade, haja progresso e haja a bênção de Deus sobre a nossa vida. Por isso que eu disse que nesta noite eu quero tratar sobre o papel da mulher. Para que a família seja o nosso maior investimento, qual deve ser o papel da mulher segundo a palavra de Deus? Veja bem como Paulo fala, eu convido você a voltar ao texto de Efésios 5, o início do versículo 22. Olha o que Paulo diz. Paulo diz: as mulheres sejam submissas. As mulheres sejam submissas. Há alguns anos nós tivemos a oportunidade de fazer um casamento à beira-mar, lá de Muro Alto, e tinha escolhido esse texto para pregar, e naturalmente, como a gente lê na igreja, no casamento, fui ler o texto, e muito tranquilamente abri, tinha muita gente que possivelmente, talvez nunca leram a Bíblia, alguns outros não têm a prática da leitura diária, e eu muito tranquilamente agradeci o convite e tudo, abri o texto e fui ler o texto. E na hora, quando eu li, as mulheres sejam submissas ao seu marido, eu escutei um "Ixi". Eu nunca tinha ouvido isso ao longo desses 28 anos casando tanta gente, mas foi um "vixe" impressionante, não é? Não foi "fish". Se fosse "fish", aí eu diria, não, deve ter americano aqui. Fish é peixe, é o mar, é beira-mar, é peixe, estão vendo peixe, mas foi um "fish", porque soa estranho isso nos nossos dias. As mulheres sejam submissas. Não bastasse, recentemente você naturalmente deve ter acompanhado o casamento do príncipe Harry com a sua noiva, e é interessante como ela chegou, Meghan, ela chegou modelo feminista, modelo norte-americana feminista, e a imprensa bateu em cima no sentido de propagar e repetir, e parecia que queria mesmo dar ênfase a ela. Ela não jurou obediência ao seu marido. Que gosto, que prazer em dizer isso, em enfatizar isso. Ela não jurou obediência ao seu marido. Ser submissa, segundo a palavra de Deus, e como a palavra de Deus nos coloca para a mulher, ao seu próprio marido, ser submissa tem sido uma ordem que tem sido muito mal colocada e deturpada. Nós precisamos tomar cuidado como nós vivemos isso, como cristãos. É preciso, e melhor mesmo, esclarecer o que não é submissão, inicialmente. Submissão não é inferioridade. Não entenda submissão quando a Bíblia diz as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A Bíblia não está falando que ela é inferior. Submissão não é inferioridade. Homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia diz isso claramente lá em Gênesis 1:27. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. É atribuído o pensamento a Santo Agostinho que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem, e muitos conhecem esse pensamento, para que ela não fosse superior. Deus não tirou dos pés para que ela não fosse inferior, mas tirou da costela para que ela pudesse lhe ser companheira, amiga, ajudadora, auxiliadora. E é isso que a palavra de Deus nos coloca. Ser submissa é ser auxiliadora. Ser submissa não é ser escrava.
Ser submissa é ser idônea, porque a mulher foi feita também para isso, para lhe ser compatível com o homem. A Bíblia diz que o homem viu todos os animais e via que todo macho tinha uma fêmea do lado. Mas diz a Bíblia que ele não via nenhum ser que lhe fosse compatível, idôneo, adequado. Não, nenhum. Não era da forma como ele era. Por isso a alegria de Adão, quando viu a mulher formada, ele diz: essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Sim, essa é. Por isso ela será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Esse ser sim é idôneo, é compatível, é adequado a mim. Não esses animais, não são vocês animais. Adão olhando para os animais, naturalmente. Eu vi um adesivo no carro que ele dizia o seguinte: e é porque a mulher foi feita da costela, imagina se fosse do filé. Uma valorização, né? Para dizer, olha, se da costela Deus fez esse ser tão maravilhoso, imagina o que ele não faria a partir do filé. Então entenda, submissão não é inferioridade. Quando você é submissa, você não é inferior. Não. Submissão também não é e não significa a obediência incondicional. A mulher não é escrava. Da mulher não é exigida uma obediência cega. Não. Se obedecer ao marido signifique desobedecer a Cristo, então a esposa terá que fazer a opção por Cristo e desobedecer ao marido. Agora perceba bem, há uma linha muito tênue aí. Muito cuidado para não confundir pretensões, desejos pessoais daquilo que de fato Cristo determina. Quando obedecer ao marido significar desobediência a Cristo, ela precisará fazer a obediência e ser obediente a Cristo e desobedecer ao marido. Isso a palavra de Deus ensina. E não só em relação a isso, até na questão civil. Quando o cristão lá fora, ele é levado, como muitos cristãos foram, a adorar e se prostrar diante de deuses falsos, diante da estátua de imperadores, eles se negaram. Quando era para se calar, e os judeus mandaram os apóstolos se calarem e não mais falarem no nome de Cristo, eles disseram: olha, pensem em vocês, o que vocês estão dizendo. Como que a dizer, nós vamos nos calar. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, nós recebemos o mandato do Filho de Deus, que era pregar no nome dele. Como é que nós vamos nos calar? Foi Deus que mandou, como nós vamos nos calar? Então até o aspecto da desobediência civil não é questão de pretensão, ou propensão, ou desejo partidário, não. É quando o que nos é exigido é contrário àquilo que a palavra de Deus está falando. Então o cristão precisa, com sabedoria e direção de Deus, obedecer a Deus e não aos homens. Da mesma forma os filhos, quando os filhos são chamados pelos pais a desobedecerem a Deus, para obedecer aos homens, eles precisam, com amor e respeito, mostrar aos pais que eles não podem fazer isso, porque eles estarão desobedecendo a Deus. Do mesmo modo, aqui a mulher. Há muitos anos, uma mulher nos procurou, conversamos, no local, muita gente poderia ver, não tem como você saber, daqui talvez só um casal saiba se a pessoa compartilhou. A pessoa não é, a pessoa que nos compartilhou e conversou não é aqui desta igreja. E ela disse: olha, eu e meu marido, nós somos criados no Evangelho, nosso casamento estava sendo arruinado, de ruína em ruína, problema em problema. E chegou então um momento que o meu marido, ele propôs, ele disse: olha, para salvar o casamento, nosso casamento, e para apimentar a nossa relação, eu queria propor a você trazer uma mulher para o nosso relacionamento. Irmãos, há coisas que pastores ouvem que é coisa de você ficar de queixo caído.
E aí então eu parei e disse: e o que foi que você respondeu para ele? Ela parou e disse: pastor, eu disse a ele, eu aceito. Eu disse: você disse que aceitava? Ele disse: não, pastor, mas eu impus uma condição. Eu disse: que condição? Ele disse: eu aceito, se eu também puder trazer um homem. Eu disse: você falou isso? E ela parou e disse: falei. Eu disse: e a resposta? Ele disse: eu não acreditei. Eu disse: sim, qual foi a resposta deles? Ele disse que aceitava. Eu botei a mão na cabeça e disse: meu Deus do céu, eu não estou. Eu disse: pare um pouco e pense no que você está dizendo. Ele disse: pastor, eu jamais imaginei que ele fosse aceitar. E ela falou e disse: graças a Deus que nada aconteceu. Eu disse: isso é loucura. Desde o começo, a proposta dele estava errada e a sua errada também. Quando desobedecer a Deus, obedecer ao marido significa desobedecer ao homem. Você não pode obedecer ao homem. Você tem que ser obediente a Deus. E com graça e sabedoria de Deus, você precisa falar isso. E você precisa pedir ajuda. Porque claramente você estará desobedecendo a palavra de Deus. Quantos e quantos problemas nós temos? Então entenda, isso não é submissão. Submissão, repito, não é inferioridade. Submissão, repito, não é obediência incondicional. Não, isso não é submissão. Mas o que é biblicamente submissão? A palavra submissão, ela traz a ideia de alguém que se coloca debaixo da missão de outra pessoa. É alguém que se coloca debaixo da missão de outra pessoa. A missão dada por Deus ao marido é glorificar a Deus, amando a esposa, como Cristo amou a igreja. Homens, se preparem para o próximo domingo, eu e você. Deus nos dê graça. Você pensa, mulher, que o mais fácil é ser submissa? Deus reservou um peso muito maior sobre nós homens, maridos. A missão do homem é glorificar a Deus, amando, a começar da sua esposa, amando a esposa como Cristo amou a igreja. Eu quero recomendar muito a você, se você ainda não assistiu, assista o filme Prova de Fogo. É baseado numa história real. Um homem e uma mulher com um casamento sendo arruinado. Impressionante, muito belo e muito profundo por ser real. E aquilo que Deus pode fazer no coração de um homem e de uma mulher, por mais destruído que esteja o lar. A missão da esposa, então, é sustentar, apoiar e encorajar o seu marido na missão de amá-la e desta forma glorificar a Deus. A missão da esposa não é querer tomar o lugar do marido, não é querer fazer o que o marido deveria fazer, não. A missão dela é se colocar debaixo da missão dele e ser um apoio e uma auxiliadora. Não se diz que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, alguém já disse, tem até uma mulher maior do que ele. É alguém que está ajudando, encorajando, sendo apoio para o seu marido. Essa é a missão da mulher. E ela tem a alegria de saber que ela está glorificando a Deus, que ela está abençoando não só a sua relação conjugal, mas os seus filhos, dando ordem, dando estabilidade ao lar, quando ela é bênção na vida do seu marido. Eu gostaria de ver com você um vídeo, depois a gente vai colocar lá na descrição, e você vai ter a oportunidade ao longo da semana, quando a gente soltar, liberar a pregação para o site da igreja, vai ter lá e você poderá ver o vídeo. Nós vamos ir até um ponto, esse vídeo, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque são situações que nós vivemos como pastor, e como é difícil, que luta nós temos, e você não imagina como às vezes é difícil como pastor,
você fazer pelo menos tudo que você imagina que você pode fazer, e de repente aquele lar ser destruído, e você ficar com a sensação que o seu lar foi destruído. Como dizia um pastor, ele, no livro Pastor Imperfeito, já citei esse livro aqui, ele dizia: às vezes, 1 hora de gabinete é o equivalente a um dia de trabalho, e você sai arrasado dali, por 1 hora só de gabinete, fora os outros gabinetes, imagina, né? E aí você tem uma ideia aí do que pode acontecer. Mulher, a sua vez chegou. São cenas do próximo capítulo. Você vai ver no próximo domingo, homem também. Não pense que isso só acontece lá na Argentina. Acontece em algumas poucas igrejas no Brasil. Eu espero que não esteja acontecendo nas nossas vidas e famílias. Mas não é difícil nós imaginarmos que, se nós não tomarmos cuidado, o nosso casamento desanda e a coisa vai chegar num ponto desse. Quando eu disse que, como pastores, passamos por isso, é porque, de fato, primeiro, como um pastor tão idoso, experiente, ele dizia como é difícil termos que cuidar do nosso casamento e então pensar em tantos e tantos casamentos. Há uns meses atrás eu pedi a Evânia, faz um levantamento de quantos casais nós temos na igreja. Mais de 70 casais. Quantas lutas, quantos problemas enfrentamos, mas também quantas bênçãos, quantas maravilhas, quando o nosso coração está aberto e nós buscamos viver de acordo com a vontade, com a palavra de Deus, e multiplicamos esse cuidado de tal forma que cada casal, sendo abençoado por Deus, se preocupa em abençoar outros casais. Pequenos grupos de casais, não só o aconselhamento pastoral, gabinete, mas aprendermos a viver como casal, frequentar os pequenos grupos, orar uns pelos outros, recebermos palavra específica para casais. Precisamos disso. Quais as bênçãos da submissão da esposa? Como é que você, esposa, pode cumprir o papel determinado por Deus para a sua vida? E salvo exceções e situações muito especiais, e eu não queria que você começasse a olhar e pensar assim: ah, mas se o meu marido fosse assim, se o meu marido fosse assado. Há situações de fato muito grotescas, mas há outras em que nós contribuímos um contra o outro para a destruição do lar. No livro Amor e Respeito, de um psicólogo e pastor norte-americano, Emerson Griffiths, ele chega a dizer que nós vivemos num ciclo insano, alimentando o mal nos nossos relacionamentos. E aí então a esposa faz o mal, e aí o marido para e diz: ah, é assim? Ah, então o que você merece é isso. E aí ele também faz o mal. E aí então ela para e faz: ah, peraí, você me respondeu assim? Então você também merece uma resposta. Então ela vai e faz o mal a ele. E ou seja, aí diz o Emerson, ele diz: olha, você está alimentando um ciclo insano. Isso é insanidade. Nós estamos adoecendo muitas vezes o relacionamento, quando era de fato para você girar um ciclo energético, onde você está abençoando, não é, energia positiva, receba a energia, aí está lá a torcida e o time não sai do canto, não é? E você joga a mão e não sai do canto, ele não recebe nada lá, o time não está jogando nada, ele não sai mesmo do canto. Bom, mas é na hora que o casal, um está abençoando a vida do outro, quando está cumprindo a palavra de Deus, alimentando espiritualmente e colhendo as bênçãos de tudo isso. Como é que você, esposa, quais são as bênçãos e como você pode ser submissa? Quais as bênçãos da submissão da esposa? A primeira bênção, irmãos, me permitam, olhando para o texto da palavra de Deus, versículo 22, se você olhar para ele novamente, colocar os seus olhos, a primeira bênção é o testemunho. Olha o que nos diz Paulo no versículo 22.
Paulo diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como a quem? Como ao Senhor. Olha como Paulo coloca. Paulo não está dizendo: seja submissa ao seu marido como foram os seus sogros, os seus pais. Não, não, entenda. É como se o Senhor Jesus estivesse presente ali. A submissão da esposa ao marido é uma expressão da submissão dela a Cristo. É porque ela obedece a Cristo que ela se submete ao seu esposo. Lembrando, submissão não é escravidão, submissão não é inferioridade, submissão é valorizar o outro, é ser apoio para o outro, é sustentar, é apoiar, é encorajar, é isso. Por que a esposa faz? E ela deve fazer, porque Cristo determinou esta ordem, porque depois Cristo vai determinar coisas muito mais fortes e pesadas para o marido. Então a palavra de Deus está dizendo: esposa, encoraje o seu marido, esposa, apoie o seu marido, sustente o seu marido, seja apoio no cumprimento da missão dele. A esposa deve fazer por obediência a Cristo, como se ele estivesse ali, sabendo que o Senhor Jesus deu autoridade e liderança ao marido. Que responsabilidade temos nós maridos? Porque a esposa vai confiar que você está buscando ser um homem de Deus e agir como homem de Deus, e ela vai se colocar debaixo da sua liderança e vai esperar que você lidere o seu lar, que você seja um líder espiritual no seu lar. Não é porque você é pastor, não é porque você é presbítero, não é porque você é diácono. E você pode até pensar assim: pastor, mas e no meu caso, quando o meu marido ele não é crente, quando ele não conhece a palavra de Deus, quando ele não tem o temor de Deus, você vai ter um nível de submissão e respeito ao seu marido. Você não vai ser vergonha para ele, você não vai envergonhá-lo perante os amigos, perante outras pessoas, não. Você vai orar por ele, você vai pedir sabedoria a Deus para ministrar a palavra ao coração dele. E quando você discordar de algo, você vai fazer isso com todo respeito, com sabedoria, para não comprometer a liderança dele, para não sujar a imagem dele perante as outras pessoas. Se você, talvez você tenha visto um vídeo, ouvido de um áudio, e recebi pelo zap, quando o homem estava dizendo que ele não ia mais para um jogo, pelada, de amigos, joguinho, bate-bola. E ele dizia: gente, olha, não vai dar para eu ir nesse sábado, porque eu estou assim, não estou muito bem de saúde. Aí de repente uma criança, você ouvia a voz de uma criança dizendo: mentira, foi mãe que não deixou. Olha para aí, se a criança está dizendo que a mãe não deixou, a mãe já está em conflito com o marido, e já está passando aqui um problema de autoridade, de respeito às autoridades. E depois você não sabe, em parte também, porque os filhos desobedecem à autoridade, porque dentro do lar deles eles aprendem isso, e quando eles aprendem essa desobediência, esse desrespeito, eles levam para fora. Se não for a graça de Deus, a palavra de Deus para pôr ordem no coração dos filhos, eles vão reproduzir o que eles têm em casa. Se você abrir a palavra de Deus em Tito, convido você a abrir em Tito, nos fala sobre a mulher também, Tito capítulo 2, os versículos de 3 a 5, Paulo orienta este jovem pastor para que ele orientasse então as mulheres, aos homens, aos idosos, aos jovens. Tito, antes lá de Hebreus, 1 e 2 Timóteo, Tito capítulo 2, dos versículos de 3 a 5. Paulo diz: quanto às mulheres idosas, Tito 2, 3 a 5, quanto às mulheres idosas, semelhantemente,
que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam, observem aqui, mestras, professoras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo está orientando Tito, dizendo: Tito, oriente as mulheres idosas. Elas precisam orientar as mulheres jovens, para que elas sejam tal qual, em outras palavras, aquela mulher virtuosa, que elas tenham sabedoria de Deus, temor de Deus para edificar o seu lar, que elas sejam mestras do bem, sejam professoras do bem, de que vai valer ter títulos e mais títulos, conquistas e mais conquistas acadêmicas, se não há respeito no lar, se não há um bom relacionamento entre marido e mulher. Se mulheres podem ensinar tantas outras coisas a milhares e milhares de pessoas, mas elas são incapazes de, pelo exemplo em casa, ensinar as suas filhas sobre a unidade, o amor, o respeito, a estabilidade de um lar. Paulo diz: elas precisam, estas mulheres idosas, precisam ser mestras do bem. Elas precisam ensinar as mais jovens a amarem aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. A preocupação de Paulo, orientando Tito, para que a palavra de Deus não seja difamada. Lembre-se disso. Quando você agir e for submissa, quando você respeitar o seu marido, quando falarem coisas, quando agirem contra ele, e você se colocar de joelhos e clamar a misericórdia de Deus, pedir a bênção de Deus. Às vezes nós achamos, quem sabe mulheres acham assim, que você brigando com o seu marido, que você dizendo tudo que você gostaria de dizer, tudo se resolve. E aí, quando você age dessa forma, sabe o que você está fazendo? Você está dizendo: Deus, deixa comigo, que esse homem só quem resolve sou eu. O Senhor não resolveu até aqui, então agora quem vai resolver a parada sou eu. Não resolve. Você vai viver como mulher em eternos conflitos. Eternos conflitos. Achamos que muitas vezes nós vamos tomar as rédeas e vamos resolver todas as coisas. Que a agressividade vai resolver, que as palavras vão resolver, que as acusações vão resolver, que o que quer que seja, você como mulher. E a palavra está dizendo: dependa de Deus, busque a Deus, porque as suas forças elas vão se esgotar. Mas de Deus não. E só há um que tem de fato todo o poder de transformar corações, é Ele. E quando esgotaram-se todos os seus limites, e você pensou que não tinha mais nenhuma alternativa, você vai se colocar de joelhos, vai buscar o Senhor, vai dizer: Senhor, eu reconheço, eu não tenho como mudar o coração desse homem, mas o Senhor tem. As minhas palavras eu gostaria muito que elas mudassem. Como muitas vezes, como pastor, a gente gostaria que muitos conselhos dados em gabinete fossem seguidos. E eu digo a você, o pastor volta arrasado para casa. Quero agradecer de todo o coração o cuidado carinhoso, médico, da doutora Keila, de outros médicos aqui, o cuidado com o pastor e com os pastores, naturalmente, que é extensivo aos outros pastores. E não tenho dúvida que na hora que o pastor sentir, puxa, pode estar extrapolando todos os meus limites, vou correr para vocês. Agradecido pelo amor que vocês dedicam e têm. A esposa está dizendo: olha, você está precisando de mais essa medicação. Não, por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não, ainda dá. Por enquanto não dá. Mas, lógico, Deus sabe a carga que cada um de nós leva. E aí cada mulher vai se colocar diante de Deus, vai buscar: Senhor, é a tua vontade isso. Eu estou agindo como uma mulher temente ao Senhor. Que testemunho você dá de Cristo? Qual testemunho? Você viu lá no capítulo 5, o final do capítulo 4, eu recomendo isso a você, não só homens, mas mulheres, porque foi para toda a igreja, o final do capítulo 4, o que é que você não deve falar? 4, a partir do versículo 25, eu não vou ler agora,
mas é lembrando, porque o que você está falando está testemunhando Deus a quem você serve. E aí alguém olha e diz: não é possível. Como é que você, sendo uma mulher cristã, você fala essas palavras? Não pode. Você é uma mulher de Deus. Eu agradeço pelas vezes, às vezes dirigindo o carro, ainda bem que o trânsito de Recife, ninguém tranca ninguém, todo mundo respeita a hora de entrar, o sinal abre, você não sai, respeita, espera que o pedestre que vem lá do outro lado do Recife, ele vem atravessando tudo, e você fica parado, tudo maravilhoso. Aí você imagina, como pastor, e você, os compromissos, como todo mundo, agenda, tudo, horário, e aí você vai correndo, e aí alguém lhe tranca, e você quer fazer aquela máquina render mais do que ela deve render, e você quer passar e tal, e a esposa chega: calma, lembre-se, você é ungido do Senhor. Nunca esqueci isso. Jesus. Mas que bom, ainda bem, que ela me lembrou que eu sou ungido. A mulher de Deus deve fazer isso. Ela não tomou a direção, ela não gritou, ela: calma, lembre-se que você é ungido do Senhor. O único ungido da cidade, não, mas foi uma palavra carinhosa, amorosa: calma, você não precisa descontar, não precisa agir assim, assado, não. Uma palavrinha só já fez do efeito de um Rivotril, por aí vai, e alguma coisa assim, já acalmou um pouco, calma, é verdade. É o testemunho, são as palavras. Então, uma primeira bênção da submissão da esposa é o testemunho. Você dá testemunho aos seus filhos de Cristo. A diferença que faz Jesus no coração de uma mulher. Mas há uma segunda bênção. Sabe qual é? A liberdade. Olha o que está no versículo 23. Paulo não só diz às mulheres que sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, mas Paulo diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, perceba agora, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Submissão não é escravidão, é liberdade. E Paulo vai tentar mostrar e dizer: olha, assim como Cristo ama a igreja, zela por ela, protege ela, salva ela, o marido tem a obrigação de amar a sua esposa, e aí é no próximo domingo, e se preocupar com ela, como Cristo se preocupa em dar a sua vida pela igreja, deu a sua vida pela igreja. Nós só somos livres quando nós obedecemos a lei. Quando desobedecemos, somos presos. Colhemos as consequências da desobediência da lei. Nós só somos livres quando obedecemos a lei. Um trem, ele só corre livre nos trilhos. Um trem só corre livre quando ele está sobre os trilhos. Se ele desencarrilhar, se ele sair também dos trilhos, ele não tem mais corrida, porque ele não está naquele lugar para o que ele foi feito andar. Assim também como mulher, quando você não obedece a Deus e você não respeita o seu marido, como Paulo vai terminar no versículo 33, você descumpre a vontade de Deus para a sua vida e para o seu esposo, para o relacionamento como casal. Quando você não anda nos trilhos de Deus, a sua liberdade como esposa não está na rebelião, a sua liberdade como esposa não está na competição, a sua liberdade como esposa não está na difamação. Tudo isso é pecado, e pecado escraviza o coração. Pecado estraga os relacionamentos. Quando nós vemos um casal em rebelião, em competição, em difamação, tudo isso estraga relacionamentos. E como pastor, nós orientamos, nós dizemos: olha, pare de falar mal. Não é você falando mal do seu marido que vai resolver o problema, uma vez que estamos tratando da esposa. Não é você difamando o seu marido que vai resolver o problema. Isso poderá, com certeza, agravar o problema.
E você não vai ser livre porque você está falando mal. Parece que sim, eu estou tirando a minha culpa, estou tirando o meu corpo, estou me livrando e falando mal, então eu me livro desse problema. Não, o problema aumenta e fica cada vez mais difícil de resolver. No versículo 24, Paulo vai então nos dizer, nesta segunda parte do versículo, quando ele diz: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim, observe, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Quando Paulo fala que a mulher deve ser em tudo submissa ao marido, isso é diferente do que Deus proíbe. Não tem nada a ver com aquilo que Deus proíbe. Você vai ser submissa, sim, não naquilo que Deus proíbe. Isso não significa que você não pode dialogar, que você não pode discordar, que você não pode questionar. Pode. E o cristão e o cristianismo nos dá essa oportunidade, em respeito. No respeito que você tem para com o seu marido, e você deve receber dele amor, vocês vão poder dialogar e discordar. Nós não concordamos em tudo, não pensamos tudo da mesma forma. E me permita dizer, a começar do time. Se ela é rubro-negra, problema dela. Se ela está pensando que vai ser campeã da Série A, problema dela. E se ela está pensando que nunca o time dela vai cair, problema dela. Mas eu não vou brigar por causa do esporte, por conta dela. E porque eu sou tricolor? Não, de forma alguma. A gente pode trocar ideias, não só no campo do futebol, mas qualquer outra área. Nós podemos discordar, sim. Nós não pensamos tudo igualzinho. Mas então, olhando para o papel da esposa, porque o nosso como marido vai ser no próximo domingo, o papel da esposa é respeite a opinião do seu marido. Escute o que ele está dizendo. Você não está obrigada a concordar, mas cuidado a partir do momento que você discordar, o que você vai fazer a partir daquela discordância. Você poderá estar se escravizando cada vez mais a um relacionamento doentio. Você não é submissa só quando as vontades são iguais, quando pensam iguais. Aí você diz, não, então eu concordo, aqui eu concordo com você. Não. Deus cobra do homem a liderança. Deus não começa cobrando de você, mulher. Deus vai cobrar do homem. No Éden, Deus não saiu dizendo, Eva, onde é que você está? Serpente? Não. Quem foi o primeiro a ser cobrado foi Adão. Foi o homem. Daí porque você precisa respeitar a liderança desse homem, porque Deus vai cobrar dele. Começa por ele. A cobrança da liderança espiritual no lar é dele. Você precisa ouvi-lo. E principalmente quando ele estiver pautado naquilo que a palavra de Deus fala. Principalmente isso. Então veja, ser submissa não é só uma questão da bênção do testemunho que você dá às gerações. É também liberdade. Quando você cumpre a palavra de Deus e Deus abençoa o seu casamento. Quando você escuta o seu marido, quando você se submete a determinadas opiniões como de seus, desde que elas não sejam contrárias àquilo que é a vontade de Deus. Quando no diálogo há uma discordância, mas então você para e diz, olha assim, como é que a gente vai fazer? E na hora que o seu marido em paz, ele para e diz, não, tudo bem, ok, você quer fazer assim? Ok, veja, você está dialogando, está compartilhando, você está respeitando a liderança dele. Agora, observe bem, na hora que ele para e diz, olha, pense bem, olhe o que eu estou falando, é como se ele estivesse dizendo, eu sei o peso da mão de Deus sobre a minha vida. Olhe como eu estou colocando. Como também como marido, na hora que aquilo que você colocou estava errado, você tem a obrigação, não é opção, é a obrigação moral e espiritual de voltar. E já teve vezes que eu vou dizer, filha, de fato você estava certo. Tem que admitir. Você vai ser menos por isso. Você tem que, como pai, não é o momento, mas pedir perdão às vezes às filhas, aos filhos, tem que pedir. Qual é o problema disso? Isso é ser cristão, isso é glória, é bênção de Deus.
É bênção do Senhor. Então veja, como o marido olhando para a esposa respeitar a liderança do seu esposo. Mas há uma terceira e última bênção que quero compartilhar com você, como está aí no versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Uma terceira e última bênção aqui não é só a bênção do testemunho que você dá quando você é submisso. Não é só a bênção da liberdade que você usufrui por estar cumprindo a palavra de Deus e fugindo de todos os conflitos decorrentes de não obedecer a palavra de Deus. Não gerar mais conflitos, mas gerar paz, unidade, por cumprir aquilo que Deus determina, respeitando o seu marido, respeitando a liderança dele, não tirando a liderança dele. Mas há uma terceira e última bênção, que é a glória, que é a felicidade. A glória é traduzida em felicidade quando Deus nos abençoa. Assim como a glória da igreja é ser submissa a Cristo, assim a glória da esposa deve ser a sua submissão ao marido. Lembra quando falamos o que é essa submissão? É sustentar, é apoiar, é encorajar o seu marido na missão que ele tem. E qual é o resultado disso? Nós lemos ali em Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 28 a 31, nós lemos: a mulher virtuosa, ela é elogiada, é o sentido de louvada, a expressão da versão, a revista atualizada. A nova versão internacional, que já está velha, mais de 10 anos tem, a nova versão internacional, ela diz: essa mulher será elogiada, porque não é o louvor a Deus. Isso poderia trazer alguma confusão, e a nova versão internacional entendeu, então não dizer louvada, mas dizer: esta mulher será elogiada, elogiada pelos filhos, que a Bíblia diz lá, que lhe chamam ditosa. Reconhecem que ela é uma mulher que tem muitos dons, talentos, habilidades, que ela é uma mulher de Deus. Ela tem o reconhecimento dos filhos. Ela é uma mulher que tem o reconhecimento e tem um elogio, nesse sentido, o louvor do marido. Ele diz: olha, muitas mulheres procedem virtuosamente. Ou seja, ele não está dizendo: a minha mulher é a única que tem virtudes. Não. Veja, esse homem olha e diz: olha, existem muitas mulheres, mas ele olha para a sua esposa e diz: mas tu a todas sobrepujas. A versão atualizada: tu a todas superas. Você tem superado essas mulheres, você tem se destacado como mulher de Deus. Ela tem o louvor, tem o reconhecimento, o elogio do seu marido. E a Bíblia diz mais: de público a louvarão as suas obras. Ou seja, e a ideia dali era da porta da cidade, porque as pessoas se reuniam na porta da cidade para conversar sobre os problemas, sobre as coisas boas da cidade. Então o sábio em Provérbios está dizendo: as pessoas vão falar sobre essa mulher, vão dizer que essa mulher é virtuosa. Vai ter gente que vai ver valor, os filhos veem valor, o marido vê valor, outras pessoas veem valor e elogiam essa mulher. De público a louvarão as suas obras. E então o sábio vai dizer: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa será elogiada. Deus há de recompensar essas mulheres. Ainda que filhos não façam, ainda que marido não faça, ainda que as pessoas não façam, Deus não está de olhos fechados. Então veja, não é você tentando dar solução e virar o mundo de cabeça para baixo. Se você não fizer conforme a palavra de Deus, você não vai ter o louvor dele, que é o maior. Não vai ter a recompensa dele. E aí, qual é o problema? Nem tem o louvor dos filhos, nem tem o louvor do marido, nem tem o louvor das pessoas ao redor, e não vai ter o louvor de Deus. Mas tudo pode ser diferente
E Deus seja louvado por isso. Porque é Ele que abençoa você. Muitas mulheres foram honradas pelo temor a Deus. Você pode estar pensando: pastor, você está dizendo isso, você não conhece meu marido. De muitas e muitas esposas aqui, não conheço profundamente. Não durmo com seu marido, não acordo com ele, louvado seja o Senhor por isso. Mas veja bem, algumas mulheres passaram momentos difíceis. Você quer ver uma mulher que Deus abençoou? Abigail. E você deve lembrar a história dela. O seu esposo, diz a Bíblia, o seu esposo agia como um louco. Davi, o rei Davi, no momento de perseguição, precisando de alimento, sendo perseguido pelo filho e depois por filisteus, tanta perseguição que o rei Davi sofreu em determinados momentos da vida, ele precisou de apoio, e ele pediu esse apoio aos pastores de ovelhas e de gado. Ele pediu apoio a alguns animais para alimentar a tropa dele, Davi. E Davi, que tinha em outro momento abençoado, os pastores de Davi abençoado a vida de Nabal. Nabal chega agora em que Davi não está mais no trono, ele diz: quem é esse homem? Menosprezou Davi. Quem é esse homem? Desconheço. E qual é o resultado da história? O resultado da história é que Davi diz: ah, é? Aí vem aquele Davizinho, o Davizinho lá de Golias. É como se aquela força lá, daquela batalha com Golias, enchesse o coração de Davi e dissesse: ah, é assim? Ah, não, eu tenho que alimentar a minha tropa. Eu fui pedir educadamente, eu pedi aos meus pastores que pedissem, que solicitassem. É desse jeito que Nabal vai me tratar. E Davi marcha com a sua tropa para enfrentar. Aí você não imagina o que é que Davi poderia ter feito. E um dos servos de Nabal chega para Abigail e chega a notícia para Abigail: Davi está marchando com a sua tropa e ele vem para destruir todas as coisas. Isso não é possível. Nabal estava de banquetes, já bêbado e tudo. E o que é que ela faz? Ela prepara tudo e vai ao encontro de Davi, levando animais, levando comida, tudo. Pessoas vão com ela e ela se humilha, se prostra diante de Davi. Meu Senhor, não faça isso. Meu marido agiu como um louco. Não faça isso. E Deus poupa a vida de centenas de servos de Nabal. Deus poupa a vida ali através de Davi, de famílias ali, que iriam pagar inocentes. Deus poupa. A atitude de uma mulher, se ela ficasse brigando com Nabal em casa, a família dela ia ser destruída. E Deus pesa a mão, porque a vida não é tirada sem consentimento de Deus. É Nabal, quando tem a notícia, ele passa mal e ele morre do que iria acontecer. Mulheres que sofrem, mas elas se colocam debaixo da direção e da bênção de Deus. Raabe foi uma prostituta que teve família. Ela tinha uma família em Jericó. Deus poupou a vida dela. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos. E aí, para você, mulher, quando você se sentir profundamente injustiçada, há um que é juiz. Mas veja bem, não perca seus valores. Você não pode agir erradamente e se justificar. Ah, eu fiz isso porque o meu marido agiu assim. Ah, eu falei isso porque meu marido falou aquilo. Não, você tem que ser diferente. Você tem que ser uma mulher que teme ao Senhor, que busca a sabedoria de Deus.
E é melhor se calar do que falar bobagens que vai se arrepender pelo resto da vida. E se não se arrepender, está errado. Porque se fez de conformidade contrário, digo, ao que a palavra de Deus fala, errou. E precisará no seu quarto pedir perdão a Deus, e depois, quem sabe, vai ter que pedir perdão ao marido, e depois, quem sabe, vai ter que pedir perdão aos filhos, ao que for, para que as pessoas aprendam também em família sobre o perdão, sobre restauração, sobre mudança. Raabe era prostituta e conhecida em Jericó. Deus abençoou a vida dela, Deus foi gracioso com ela, podia ter tirado a vida dela, transformou o destino e a história dela, de Raabe. E Deus é tão maravilhoso, que nesse perdão que nós não merecemos, não é só a prostituta que não merece o perdão de Deus, sou eu e você, mesmo que você nunca tenha se prostituído, porque pecado não é só prostituição, existem outros pecados que ferem o coração de Deus. E o que é que Deus faz com Raabe? Deus poupa a vida dela, ela clama pela família, a Josué e Caleb, Deus poupa a família dela, e como se não bastasse, Deus abençoa, para que no povo de Israel ela encontre um marido que a ame, que a valorize como mulher, que não mantenha relacionamento como se ela fosse um objeto, como os homens de Jericó faziam. Ela como prostituta. Não. Ela agora vai ter um relacionamento saudável. Ela vai ter um casamento. Ela vai gerar filhos. Deus vai abençoar ao ponto. Que maravilha. Ao ponto de chegar ao ponto dela se tornar a trisavó do rei Davi. Talvez você já ouviu falar de, olha, a avó, a bisavó. Muito raramente a gente fala, olha, essa aqui é a sua trisavó. Pois Raabe se tornou a trisavó do rei Davi. Que bênção de Deus. Que maravilha. Só Deus tem poder para fazer isso. Pegar uma prostituta e permitir a bênção dela ter um casamento digno, honroso, segundo a palavra de Deus. O que não era possível, às vezes, aos olhos dos homens, nem a própria Raabe poderia imaginar. Ela se viu destruída, clamou por misericórdia para ter sua vida salva, família salva. Deus operou e transformou tudo. Então, com isso eu estou querendo dizer a você, mulher, quando você se vê nas situações mais difíceis, sejam elas como a de Abigail, onde de repente você vai dizer, mas eu não fiz nada, foi o louco do meu marido que fez isso. Aí você vai agir como uma mulher sábia, e vai agir como Abigail procurou agir, e ser instrumento da paz, da bênção de Deus, para que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida. E se você agiu e pecou, e errou feio, como errou Raabe, conhecendo a palavra de Deus, você é chamada a ter uma vida nova, para que Deus abençoe a sua vida, o seu casamento, a sua família. É esse Deus que tem todo o poder. Paulo termina ordenando, no versículo 33, que a esposa respeite ao seu marido. Literalmente, respeitar aqui é temer. E temer aqui não é medo, porque medo não combina com amor. Não é você respeitar por medo, mas é respeitar por reverência. Por primeiro, reverenciar a Deus. E porque você ama a Deus, reverencia a Deus, você vai respeitar o seu marido. É esse temor de reverência e respeito a Deus que Deus quer que você estenda e respeite o seu marido. Da mesma forma como os filhos aos pais. Os filhos precisam respeitar os seus pais. Da mesma forma como os servos precisam respeitar os seus senhores. Então, ser submissa é reverenciar, é respeitar o seu marido. De forma prática, quero terminar dizendo: é não falar mal, é não maldizer, é não difamar, é não entrar em choque, mas orar. Muitas vezes está faltando oração. E aí a gente acha que com nossas próprias palavras e ações nós vamos resolver tudo.
Às vezes a gente não consegue, você encontra casais na vida que não conseguem mais nem dialogar. Imagina um casal como a gente viu aqui. Um fala uma coisa, o outro distrata, aí o outro vai, e fica essa confusão das palavras que não se encontram, porque um não está ouvindo o coração do outro. E a começar da esposa, então respeite o seu marido. Pode parecer muito bonito que você saiu com a razão, mas perceba bem, você vai perder o controle. Você vai perder o controle e isso vai terminar mal. Isso vai acontecer lá no quarto, você e seu marido. Aí já isso não acontece mais só no quarto, isso vai acontecer na sala, você e seus filhos, o casal e os filhos. Já isso já não acontece mais no casal com os filhos, isso vai acontecer com mais outros parentes. E já isso vai acontecer numa festa, isso vai acontecer num encontro com pessoas estranhas, desconhecidas, ou seja, perdeu-se todo o controle. E neste momento eu tenho que dizer, olhando para a mulher, já que estamos tratando do papel da mulher, mulher, seja sábia. Honre a Deus. Honre a Deus, respeitando seu marido. É melhor em tese você perder a razão. Mas sabe o que Deus vai fazer? Na hora que parece que o seu louco marido está com a razão, e de repente ele não lhe ama como deveria amar, não lhe trata como deveria tratar, repito, não desrespeite ele, porque as pessoas vão tomar a sua dor. Deus não deixa barato. Deus faz isso em outras relações, por que Ele não vai fazer na relação do casal? Deus vai levantar filhos para dizer ao seu marido: o senhor está errado, o senhor não está tratando a nossa mãe dignamente, o senhor está vendo o que ela está fazendo? Ela poderia falar tantas coisas, ela está calada, ela não lhe desrespeitou. E quando não são filhos, ele vai levantar amigos, ele não vai deixar isso barato, porque Deus é justo. Deus é justo. Mas não tente resolver por você. Lembre-se disso. Deus nos chama a abençoar. E bênçãos dessa submissão vêm pelo testemunho, pela liberdade e pela glória que Deus quer trazer a você, meu bem. Que Deus assim nos abençoe.